Olá, está no ar TV Bereana, um programa da Igreja Assembleia de Deus Bereana, uma igreja que espera por você. Estamos em São Paulo, na rua Joaquim Távora, 1403, na Vila Mariana. Dê-nos a alegria da sua visita. Teremos esse final de semana trabalhos muito especiais. Olha, amanhã, aliás, depois de amanhã, sábado, nós vamos ter aqui a presença de uma companhia de teatro do Palavra da Vida, é o Grupo M. Eles vão apresentar uma peça no sábado e outra peça no domingo. Então são duas peças. Venha, esteja conosco. Vai ser às 18 horas, tanto no sábado quanto no domingo. Aliás, aproveite o domingo também para participar da nossa Escola Bíblica Dominical, às 4h30 da tarde. E a semana que vem, quero convidá-lo também a participar de um seminário de música. Nós vamos ter aqui um curso de teoria musical. Muita gente quer tocar no instrumento, mas não sabe ler uma partitura, aquelas bolinhas, né? É muito complicado. Mas você pode resolver isso, vai ser inteiramente gratuito o curso e ministrado pelo professor e maestro Gilberto Massambani. E você vai apenas dar o seu nome, o único custo vai ser de uma apostila no valor de R$15 e vai valer muito a pena. A apostila foi feita pelo maestro no dia 23, segunda-feira à noite, às 20 horas, das 20 às 22, até o dia 27, sábado, está bem? Faça contato conosco pelo telefone 5573-0224. Dê apenas o seu nome para se inscrever para esse curso. Você pode ser uma bênção na sua igreja, tocando o seu instrumento, mas vamos ter também aulas de instrumentos musicais. Aliás, já estamos tendo, mas parte do pressuposto de que o músico precisa ler partitura antes de pegar o instrumento. Mas nós temos cursos aqui de instrumentos, tanto clássicos como violino, viola, violoncelo, contrabaixo, clarinete, flauta, esses instrumentos, como também instrumentos populares, como violão, bateria. E você que pretende ser um bom músico na sua igreja, pode participar conosco desse curso inteiramente grátis, tá bom? Bem, o programa de hoje é, como agora nós fazemos todo final de semana, de quinta e de sexta-feira, um programa especial. Aliás, falar em final de semana já estava passando, hein? Sábado agora vamos ter programa também. Agora a nossa programação nessa emissora vai de segunda a sábado e não só de segunda a sexta, como tem sido até a semana passada, né? Nesses quase 2 anos que estamos no ar. Então, esteja sintonizado conosco aqui nesse mesmo horário, no sábado à noite, com um programa apresentado pelo meu filho, o pastor Ricardo, tá bom? E eu quero com muita alegria hoje apresentar os convidados que vêm para falar conosco sobre o resultado que saiu agora do IBGE, do censo sobre o crescimento e decrescimento. Crescimento de umas igrejas e religiões, decrescimento de outras, o resultado de uma pesquisa feita em 2010 pelo IBGE e que saiu agora, foi publicada agora. E para isso, eu quero apresentar aqui o consultor de marketing, pesquisador nessa área, Danilo Fernandes. Danilo, é uma alegria ter você com a gente aqui, pode cumprimentar o pessoal. É um prazer estar aqui. Tá bom, Danilo é carioca, né? Carioca, está muito tempo em São Paulo, morando em São Paulo. Tá ok. Gideon Alencar, sociólogo, doutorando em sociologia pela PUC, né, Pontífice Universidade Católica. E é uma alegria ter você também com a gente aqui, Gideon. Obrigado pelo convite, boa noite, o prazer é todo meu, pastor. Tá ok. E Arthur, meu amigo Arthur Bittencourt, que é pastor lá na Assembleia de Deus em Utinga. E nós vamos então aqui hoje bater um papo sobre o crescimento, analisar, né, os lados positivos e também, por que não dizer, os negativos do crescimento, né? Nós temos que contar com tudo isso. Bem, nós temos como resultado desse crescimento, queria começar com o Danilo, que é o homem dessa área, que pesquisa e tem... Você também tem um blog, né? Você... Tem um site. Um site, na verdade. O Genizar. Uhum. Então, tá bom. Fala um pouquinho sobre os resultados assim mais acentuados que você observou como favoráveis e também desfavoráveis quanto ao crescimento. Nós vamos nos deter, porque o programa não permitiria pelo tempo, falar de outras religiões, porque são muitas, né? Mas principalmente das igrejas evangélicas no Brasil. Ok. Entre o censo de 2000 e 2010, os evangélicos como um todo cresceram 61,45%. 2002 foi o último até então, não, né? 2001 foi publicado em 2002. Exato. E depois o de 2010 foi publicado agora. É. Tá.
Eles vão soltando aos poucos, né? Ainda não está totalmente... Não, tem muita coisa ainda para soltar. Só que esse crescimento não foi homogêneo, foi heterogêneo. Então, para começar, as igrejas evangélicas de missão, né, as mais tradicionais, o dado agregado delas todas apresenta um crescimento da ordem de 10,76%. Mas na prática, se nós formos ver as presbiteriana, metodista, batista, congregacional, anglicana, todas elas diminuíram. Todas elas decresceram. Quem mais tem ganhado e quem mais tem perdido com isso? Entre as evangélicas de missão, na verdade, há uma questão polêmica, porque o IBGE incluiu a Igreja Adventista entre as evangélicas de missão, e a Igreja Adventista foi a que mais cresceu, com 29,03%. O que ajuda a crescer, quer dizer, o percentual dos evangélicos. As evangélicas de missão como um todo, né? E a outra que cresceu, que apresentou crescimento positivo, foram as únicas duas, foi a Batista. Mas aí a gente sabe que Batista, hoje em dia tem Batista renovada, Batista regular, animada, tem Bom, quando eu passei pelo Seminário Batista, já em 1975, já conhecíamos nos estudos sobre igrejas batistas 41 tipos diferentes de batistas na época, né? Exatamente. Hoje deve ter muito mais, né? E aí isso leva a uma questão interessante a respeito desses números, né? Que é o crescimento. Na verdade, o grande crescimento é da área cinza, quer dizer, é uma coisa meio pós-denominacional, quer dizer que são as outras igrejas pentecostais, as outras igrejas de origem pentecostal cresceram muitíssimo. Me escute a parte aqui, Danilo, igrejas de missão, quem estão classificadas? Históricas também ou não? Luterana, presbiteriana, metodista, batista, congregacional, adventista. Mas a luterana não é de missão, ela é de missão? Sim. Ela não é de migração? Mas depois se torna a igreja de missão. Ela se torna depois. É uma missão estrangeira, né? Então, de alguma forma, genericamente... Mas nos livros, eu tenho estudado, eles aparecem inicialmente como igreja de imigração, né? Você está certo. A classificação do IBGE aqui, por exemplo, colocou aqui os adventistas nesse mesmo grupo, né? Quem faz essa classificação é necessariamente teólogo, né? Então, se a gente for avaliar, por exemplo, do ponto de vista teológico, você vai procurar aqui, não tem igreja ou não tem um grupo neopentecostal. Eles estão incluídos em outras igrejas evangélicas de origem pentecostal. Foi um grupo que mais cresceu, 186,16%. Mas aí não estão somente neopentecostais, né? Há uma disseminação, né, denominacional muito grande entre os pentecostais. Tabuleta então nós vamos falar disso também já. O Gideon, ele se especializou na Assembleia de Deus, né? Você fez o seu mestrado nessa área e o seu doutorado também, você continua também Assembleia de Deus. Você está dissertando sobre o quê? Pode dar mais... A minha preocupação hoje, basicamente, é o seguinte: o universo pentecostal é imenso, milhões de pessoas, é absolutamente, como o Danilo falou, um negócio absolutamente plural, extremamente confuso, do ponto de vista meramente sociológico. Então, o Paul Freston tinha feito uma teorização no início da década de 80 que dava conta da questão das ondas. Hoje a gente não tem mais uma teoria que abarque isso. Então, no meu doutorado eu estou fazendo um recorte com o que eu estou chamando de assembleanismos, e estou discutindo as Assembleias de Deus. Que, convenhamos, 12 milhões de pessoas já é muita coisa, inclusive para dar conta da minha teoria. Ou o inverso, a minha teoria dá conta disso. É um universo muito grande. É um universo muito grande. Agora, é uma igreja que continua crescendo. Só que antes da Assembleia de Deus, eu queria pensar, começando do começo. O Brasil já nasce religioso, né? A missa em 1500 é um batismo. E depois você tem presença protestante de forma episódica com a invasão francesa e holandesa, que a historiografia registra como invasão, mas a portuguesa não é invasão, que é um dos problemas que a gente tem aí. Depois você só tem presença protestante a partir da vinda da família real. E aí, para além do ufanismo que os evangélicos estão dizendo hoje, que Deus está abençoando, o que é a obra do Espírito Santo, e principalmente dentro do universo pentecostal, é que, por exemplo, você tem presença protestante do início do século XIX até o século XX, e aí você tem um crescimento de 1%. Quer dizer, parece que o Espírito Santo não agia no século XIX. Depois do início do século XX, de 1910 até 50, você só tem 2% de evangélicos. Quer dizer, aí é um crescimento de 100%, mas é apenas 2%. Quer dizer, essa explosão só acontece agora, na década de 80, 90 e agora 2000. Ou seja, o crescimento tem muito mais a ver com a adequação cultural. Quer dizer, a igreja, quanto mais a igreja cresce, mais ela aparece com a sociedade na qual ela está inserida. Então nós vamos querer te ouvir já para falar sobre
essa questão de mobilidade social e ascensão social, que acho que tem tudo a ver com a sua área. Arthur, diga uma coisa, como você vê o crescimento? É positivo, é negativo? Você pensa muito biblicamente. Aliás, eu admiro muito o Arthur por esse interesse e cuidado de estudar a Bíblia. Obrigado. Eu vejo que nessa conversa a gente precisa analisar duas coisas. Tem a questão, no caso acadêmica, do impacto sociológico, do fenômeno sociológico do crescimento. Agora, do ponto de vista bíblico, é totalmente previsível o crescimento do Evangelho. Você vê, por exemplo, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no dia de Pentecostes, tem quase 120 reunidos. Depois do sermão apostólico, já são quase 3 mil, mais os 120, mais de 3 mil, nós poderíamos dizer assim. Depois no capítulo 4, já são 5 mil. Então, é uma previsão bíblica com relação ao crescimento. Agora, eu sei que uma coisa é religião, outra coisa é salvação. O crescimento, do ponto de vista bíblico, ele não é aritmético, ele é geométrico. Ele tem uma evolução muito grande. Agora, o que tem acontecido com esse fenômeno, até mesmo religioso, é que dentro dele existe um número de salvos. Existe um número que de fato foram, um número de pessoas que foram, ou que foi influenciada pelo Evangelho e foram alcançadas pela salvação do Senhor. Uma coisa é ganhar o peixe, como pescadores de almas que somos. Outra coisa é fenômeno cultural, porque qualquer outra coisa concordo completamente com isso. Sim, esse aspecto. O número de salvação, 144 mil? Desculpa. Brincadeira. Não, isso é uma questão de seita, né? Da questão dos testemunhos de Jeová, isso é uma outra questão. Pula. Né, uma questão... Falando de estatístico, se você fizer uma taxa acumulativa de crescimento, o pé no acelerador, nós de 50 até 2010, a gente está basicamente, com exceção de um ano, na faixa de 4 a 5%. O salto que a gente tem, e aí a tese está corretíssima, é justamente na década de 90, onde a gente parte de 5% mais ou menos a taxa de crescimento, o que dá mais ou menos um crescimento de 60% da população evangélica a cada decênio. É justamente nesse momento, de 90 a 2000, nós pulamos para uma taxa de quase 8% e 98% de aumento dos evangélicos. O que aconteceu aí? Estabilidade econômica, ascensão social da classe... Sim. Das classes D, etc. E o evangelho na TV. Certo. Olha, midiático. A emergência da classe C. Desculpa. O evangelho na TV. Desculpa a interação. Eu reenfatizo. Essa questão dessa análise, ela é mais técnica, mas eu estou falando do ponto de vista bíblico, que eu acredito que dentro destes religiosos, obviamente, existem os salvos. Por quê? Vamos pensar, o IBGE é uma pesquisa de estimativa, ela não é precisa. Por exemplo, o Estado, ele exerce uma influência sobre as igrejas. Se ele quisesse o número real de membresia, ele pediria para as igrejas, como por exemplo, a abertura de uma igreja, não precisa ter alvará. Então, uma série de requisitos. Só para concluir. Está contemplando isso. Isso aqui é mais um fator entre tantos outros fatores que são levantados no censo. Não é o escopo central da pesquisa. Mas só para concluir, aí veja. Aí vem, se o Estado, voltando à minha fala, se o Estado quisesse o número preciso de membresia, ele pediria o rol de membros para todas as igrejas. Será que ele obteria? E aí o rol de membros... Ele não ia conseguir. E não conseguiria. Não. Talvez não. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte, que o rol de membros não é igual ao livro da vida. Eu não posso negar, Brunelli, Danilo e Gedeon, a questão da salvação. Eu sei que nós precisamos trabalhar muito a questão do discipulado, a questão da instrução do neófito, do catecúmeno. Eu não discuto isso. Porém, essa análise vai ser muito interessante a nossa discussão. Eu sempre vou puxar aqui, me entendam por favor, para o lado bíblico. Eu não vou falar da análise sociológica ou acadêmica. Olha, vamos fazer o seguinte. Nós vamos continuar, depois de uma fala, tem uma coisa para falar para vocês, já vamos continuar. E eu quero que vocês considerem o seguinte. Nós estamos pensando aqui no crescimento, dados, estatísticas. Essas estimativas são confiáveis? Danilo, com você daqui a pouco. A gente já volta. Bem, estamos de volta aqui. Deixa eu fazer a pergunta, Danilo, que eu tinha feito aí. Esses dados do IBGE são plenamente confiáveis? São plenamente confiáveis. O que acontece é que as pessoas, às vezes, avaliando o número atribuído a cada denominação, percebe que o IBGE não acompanha essa nossa dispersão. A gente cria tabuleta numa velocidade absurda. Então, em geral, estão destacadas denominações que estavam ali na década de 80, nesses agregados.
Mas se a gente for olhar os microdados, a gente consegue olhar muito mais, né? Então, por exemplo, você não tem um grupo, por exemplo, de neopentecostais destacado aqui na pesquisa. Você tem outras igrejas de origem pentecostal com crescimento bastante elevado. Mas ali tem um saco de gatos. Tem neopentecostal, tem outros pentecostais, tem até outras Assembleias de Deus. Exato. Que as pessoas aliás, quem pode falar isso é o Gideão, né, Gideão? Você tem visto outras Assembleias de Deus? Muitas outras. Milhares de milhares. Tá. Por exemplo, em Pindamonhangaba, que é uma cidade pequena, 200 mil habitantes, tem 12 ministérios de Assembleia de Deus diferentes. Sim. Quer dizer, é absolutamente impossível saber a pluralidade que a Assembleia de Deus conseguiu hoje. Então, ela é absolutamente plural em diferentes lugares. Muita gente ainda fala do Ministério de Missão e Madureira, como se isso existisse. Por exemplo, eu sou do Nordeste, no Nordeste você nunca teve essa briga de Missão e Madureira. Sim. Então você tinha outros ministérios. Então a pluralidade assembleiana é... E, por exemplo, eu conheço o pessoal do IBGE que fez isso, essa pesquisa, a Clara Mafra. Chega e pergunta, de qual é a sua igreja? A pessoa diz, eu sou de Madureira. Eu sou da Bereiana, eu sou da Bethesda. Ele diz um outro nome, e aí esse nome nem aparece como Assembleia. Eu sou do Bom Retiro. Sim. Então, e aí, qualquer adjetivação, de repente, dilui... Fica perdida. Isso acontece dentro dos dados do censo, né? Vai em outras. Agora, Gideon, nesse crescimento, você como sociólogo tem analisado também, claro, os pentecostais históricos, aquilo que o Paul Fresson chamava de primeira onda, que já também nem se pode mais repetir, já está se modificando esse tipo de linguagem, né? Mas entre os clássicos e os neopentecostais, a gente observa que os clássicos têm crescido mais que os neopentecostais. Como é que você enxerga isso? Proposta, desilusão, o que é? Olha, a Assembleia de Deus continua crescendo, né? Pula de mas ela cresce biologicamente ou cresce por alcançar a conversão? As duas coisas. A Assembleia de Deus ainda tem uma capilaridade muito forte na periferia. 46,28, é a denominação que mais cresceu. A Assembleia de Deus tem, você encontra muitos municípios no interior desse país que não tem igreja católica. Eu estive 2 anos atrás em Tepequém, 230 quilômetros de Boa Vista, é no fim do mundo. Não tem nenhuma outra igreja denominacional e não tem igreja católica, mas tem Assembleia de Deus. Curioso. Então você vai encontrar micros municípios nesse país que não tem nenhuma outra igreja, mas tem Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus teve, desde o primeiro momento, que foi a minha pesquisa universitária que você conhece, que ela explode a partir da crise da borracha e ela consegue se entranhar pelo país inteiro. É o e nisso ela consegue. Depois dela, a Igreja Batista. Que é interessante, por exemplo, a congregação crescia mais do que a Assembleia de Deus. No primeiro momento. A Assembleia de Deus ultrapassa a congregação na década de 40. E depois disso, a Assembleia de Deus consegue, e ela mantém o crescimento, quer dizer, ela estava em 8 milhões e meio, passou agora para 12.300. Agora, por outro lado, essa Assembleia de Deus que cresce também é absolutamente pluralizada. Não é a Assembleia de Deus clássica, nome questionável aí. Ela vai se pluralizando cada vez mais. Quer dizer, tem a Assembleia de Deus que é até a Assembleia de Deus. Os números refletem também a dispersão teológica que a gente está vivendo, na verdade. Né? Os outros aqui crescem mais do que qualquer coisa. Quando você pega, por exemplo, você tenta analisar grupos, por exemplo, a igreja, as evangélicas de missão, que costumam ter uma teologia mais homogênea, ortodoxia e tudo mais, você vê que elas crescem menos. Agora, quando você pega os agregados, outros de origem pentecostal e tudo mais, são as que mais crescem. E, especificamente na Assembleia de Deus, se você olhar esse número aqui, de 12 milhões, tem certeza que tem diversas teologias aí incluídas. Absolutamente plural. E há também hoje um grande número de pessoas sem igreja, né? Pessoas que estão aqui já pertenceram a igrejas. Né, Arthur, você tem acompanhado... Eu vi uma revista, inclusive a revista Apologética, que tratou a estimativa em cerca de um pouco mais de 4 milhões de desigrejados. Esse movimento iniciou na década de 60 nos Estados Unidos, chamado Cristãos Sem Igreja. Aliás, eu escrevi um artigo que foi publicado em vários jornais na época, né? Com esse título, Cristãos Sem Igreja. Exatamente. Esse número vários características. Fomos nós que levantamos esse número, que é diferente desse número apresentado
pelo IBGE de 9 milhões. Que, eu vi 9 milhões também. Mas é que aqui inclui desigrejados, mas também inclui pessoas com vários vínculos desviados. Não evangélicos necessariamente, né? Não. Evangélicos frequentam várias igrejas, pessoas que não têm vínculo nenhum, pessoas que movimentam em casa. O movimento Igreja em Casa cresce muito. Só para fazer um contraponto, a gente sabe que esse pluralismo religioso tem várias razões, né? Tem vários fundamentos. Nós estávamos conversando antes aqui, talvez uma das causas seja a vaidade ou orgulho pessoal de líderes, tantas outras coisas, dissensões, como tem exemplo bíblico, começando com Paulo e Barnabé, e aí vai. Porém, eu vejo um aspecto positivo. Eu entendo que essa pluralidade também pode ser, dentre outras coisas, a multiforme sabedoria de Deus para alcançar o número mais variado possível de pessoas. Paulo disse em 1 Coríntios 9:19 isso: olha, eu vou fazer de tudo para conseguir o maior número possível de pessoas. A gente sabe, Paulo disse em Filipenses 1:15, tem gente que prega o Evangelho por N razões. Até por discórdia, né? Até por queria discórdia, concordar inveja, outros por pureza e por amor. Eu queria concordar com isso, mas eu acredito que existem várias maneiras de você pregar a mesma mensagem sem mexer na mensagem. E a gente está vendo isso e é louvável, é maravilhoso. E aí eu concordo com você, isso aí é Deus. Eu acho que é o esforço, né? O esforço, porque a linguagem humana varia. Mas, no entanto, a gente está vendo que estão sendo pregadas mensagens diferentes também. Quer dizer, aliás, nós vamos falar sobre isso. Eu acho que isso é um assunto do programa de amanhã, mas ainda no programa. Isso aí não é. Com certeza. O problema é quem é que no protestantismo que tem o direito da cátedra, como tem no catolicismo, de dizer qual é a mensagem. Qual é a ortodoxia? É o dono da verdade, né? O Gideon, aproveitando você. É a escritura, né? Mas o que é a escritura? A escritura é a interpretação. É o que eu brinco na minha sala de aula com os alunos. Alguém diz, a Bíblia diz. Não, a Bíblia não diz nada. Você diz que a Bíblia diz. Porque você trabalha com interpretação diferente. Eu até queria fazer um convite aqui. O Betec está fazendo uma pesquisa. Não é o que eu quero interpretar, o que a Bíblia... Não, há coisas que são óbvias. O que é óbvio, não tem que ser interpretado. Tem coisas que... Exatamente. Tem coisas que merecem interpretação. Você pode... Mas a interpretação correta é a minha. Não. A do outro, o outro sempre está errado. Eu acho que falas diretas, uma fala descritiva... Isso é a cara do protestantismo, cara. É a autonomia. Gideon, me fala uma coisa. Do ponto de vista sociológico, mais especificamente, o que reflete o crescimento do ponto de vista social? Você acha que tem aí, que existe o processo de mobilidade social? O filho do pobre, ignorante, ele é criado na igreja, ele ascende socialmente, ele estuda, ele trabalha e ele permanece na igreja, o que ele vai constituir, inclusive, o quadro do crescimento biológico, né? Que um tempo atrás eu tinha lido uma pesquisa, estava em torno de 60% de batizandos nas igrejas das Assembleias de Deus, por exemplo, de pessoas que nasceram dentro do Evangelho e permaneceram. Não sei se já tem uma mudança, né, nesse percentual do biológico. Mas na questão da ascensão social, porque também nós alcançamos hoje pessoas com outro padrão cultural e social mais elevado, porque no tempo dos primeiros missionários era o pobre, ignorante, era aquela pessoa decepcionada com a própria religião dela, que não dava uma resposta à altura. Hoje já a coisa é diferente, a linguagem é outra, o discurso é outro. O que você diz desse processo? Sim, mas eu queria também fazer uma ressalva, porque assim, é meio chavão no meio de sociologia da religião, principalmente quando se trata de pentecostalismo, sempre fazer a coisa meio achapada. Pentecostalismo, Assembleia de Deus, religião de pobre, e sempre atingiu as classes mais baixas. Mas você sempre teve algum processo desde o primeiro momento. Por exemplo, o próprio nascimento da Assembleia de Deus em Belém. Belém, do Pará, em 1910, é uma cidade muito mais rica do que São Paulo. Belém tem teatro antes de Rio e São Paulo. Não, e é o comércio da borracha também. Sim, alcança uma elite no Rio. A própria localização da Assembleia de Deus é classe média alta lá em Belém. Desculpa o anacronismo aqui de classe média alta. Depois, a igreja que se instala no Rio de Janeiro se instala em São Cristóvão, que é o bairro imperial. Então, o início da Assembleia de Deus tem uma elite intelectual e tem uma elite econômica. Agora, como você disse,
crente, nascido na periferia, filhos de crente, nascido na periferia, ele é incentivado a estudar. E, aliás, uma das maiores contribuições que a igreja evangélica fez a esse país foi que, se não fosse a igreja evangélica, a taxa de analfabetismo seria muito maior. Então, filho de crente não pode ser analfabeto, porque tem que logo, no primeiro momento, ir para a escola dominical, aprender a Bíblia e tudo. Então, a segunda geração já nasce escolarizada. A terceira geração, a nossa, já está extremamente aburguesada. Tá, olha, gostei dessa fala, interessante. Se você parte dessa análise a partir da história, você vê que já há uma condição desde os primórdios da igreja que vai dar desembocar. Isso falava Weber, né? Você precisa parar para pensar, você vê quando ele fala do protestantismo como uma mola propulsora do capitalismo, pela ética cristã, pelo esforço, pelo trabalho duro, pela busca pela educação, até porque é a religião do livro e tudo mais. Eu só não sei se a gente está vivendo isso aqui no Brasil, se essa ética é a mesma, aí já é uma discussão. Olha, gente, o nosso programa já chegou ao fim. Arthur, só fala sim ou não. Você gosta desse crescimento ou tem ressalvas? Eu gosto, porém com ressalva. Porque há mas entre a ressalva e o gostar, mais ressalva ou mais gostar? Todo crescimento ele traz uma responsabilidade. E eu acredito que esse crescimento deve vir com qualidade e amadurecimento. Tá bom. Amanhã a gente continua. É uma pena, meia hora não dá para muita coisa, mas eu quero estar. A gente quer provocar seu raciocínio. Participe conosco, avise mais pessoas do programa de amanhã. Estaremos de volta aqui nesse bate-papo gostoso com esses ilustres convidados, né? O Danilo, o Gideon e o Arthur, para a gente continuar falando sobre crescimento e decrescimento. Mas amanhã nós vamos falar mais sobre qualidade e quantidade, tá bem? Esteja conosco às 10h30 da noite aqui nessa mesma emissora com TV Beriana. E olha, eu estou querendo lembrá-lo de sábado à noite. Não perca, faça aí a sua programação para assistir uma grande peça de teatro com o Grupo M, que é lá da Associação Palavra da Vida, tá bom? Tenham todos uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.